Irmãos, muito boa tarde. Os votos de que todos estejam bem, em paz, em equilíbrio e harmonia. Que possamos nesta tarde de hoje ser abençoados pelas boas energias do nosso irmão Cristo, Jesus. Que Ele nos acompanhe nas reflexões desta tarde de hoje. Vamos abordar o tema hoje em relação ao esforço contínuo, do livro Vidas Vazias, da benfeitora Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Franco, no capítulo 20 desta obra. Este esforço que cada um de nós deve empreender na nossa existência, para que possamos todos nós buscar a paz almejada, a harmonia, o equilíbrio, as melhores decisões, o discernimento nas melhores escolhas das nossas vidas. Mais ou menos isso que a nossa mentora vai nos trazer nestas reflexões, para que esse esforço que nós empreendemos vai nos trazer a tranquilidade necessária. Haja vista que todos nós, espíritos encarnados que aqui estamos, procedemos do plano espiritual. E neste plano espiritual houve uma realização de um projeto. E dentro desse projeto, em que cada qual de nós está mergulhado, não está, diferentemente, o esforço de lado. Muito pelo contrário. Nós lá na elaboração desse projeto de vida, desse projeto existencial, nos comprometemos que realizaríamos todos os esforços possíveis para esse empreendimento que desse certo. Então, portanto, quando aquela dificuldade surgir nas nossas vidas, buscamos no nosso íntimo, porque todos nós somos portadores desta faculdade, da vontade, desses estímulos que nos levam ao progresso. Então, nesse programa reencarnatório, todos nós está enganjado para que nós tenhamos a felicidade relativa, para que nós tenhamos a paz e o equilíbrio. Na obra Vidas Vazias, na obra citada anteriormente, a querida mentora Joana de Ângeles vai trazer, no capítulo 20, a seguinte reflexão em relação ao esforço que nós devemos empreender. Ela vai nos dizer assim: esforça-te para que a serenidade seja uma constante em tuas horas. Então, veja bem que inicia a nossa mentora nos dizendo para que o nosso esforço nos traga a retribuição, a compensação da serenidade nos nossos dias que temos que passar nesta existência, nos trazendo a paz, o equilíbrio necessário para as nossas decisões. Vai dizer também lá na frente a mentora de que os hábitos de variedade múltipla obrigam a criatura moderna a um estado de excitação desgastante na área da emoção. Ela vai trazer que nós estamos no mundo moderno, no homem atual, contemporâneo, com muitas informações. E essas informações nós não estamos sabendo, digamos assim, digerir de uma forma equilibrada, fazendo com que nós nos atrapalhamos ou nos perturbamos com muitos conteúdos, nos levando a um desequilíbrio mental, psicológico. Ela vai continuar dizendo ainda: cria essa impressão de que
não se estando a par de todos os acontecimentos, perde-se importante capítulo de informações valiosas, afinal, para nada. Então vejamos nós que as pessoas acreditam que precisam estar a par de tudo o que acontece à sua volta, na comunidade, no estado, no seu país, no mundo, acreditando que se não se encontra conectado 24 horas, digamos assim, com as informações, tem essa impressão que está fora do contexto. E ela vai continuar dizendo que a sociedade consumista vive autodevorando-se por preocupações frívolas de fundo psicológico na condição de necessidade de prazer. Em consequência, vive aturdida, inquieta, incapaz de alcançar a serenidade necessária ao bem-estar interior. Então, nós vamos deixando, de acordo com o que traz o texto da benfeitora, nós vamos deixando de realizar os esforços necessários para o nosso autoconhecimento, aquilo que realmente vai nos trazer a paz, a tranquilidade no decorrer da nossa existência, em detrimento deste conteúdo que não tem consistência psicológica, é um conteúdo passageiro. E em detrimento disto, de nós necessitarmos de estar focado 24 horas aos noticiários, às informações, nós deixamos de fazer aquele esforço necessário para nós, contínuo, para que buscamos a paz interna. No capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trazer, o capítulo é Sede Perfeitos. Lá no item Os Bons Espíritas, ele vai trazer a seguinte conclusão, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral que ele realiza e pelos esforços em dominar as suas más inclinações. Ou seja, nós necessitamos fazer os esforços para que nós façamos o burilamento necessário, para que tenhamos o equilíbrio diante de tanta turbulência que a sociedade atual passa. E um ponto interessante que o Kardec traz é um termo bem que talvez às vezes passa despercebido, é dominar as más inclinações. Ele não colocou ali que nós devemos extirpar ou retirar. Não, é dominar, ou seja, nós precisamos, com a consciência desperta, transformar este conteúdo que é de uma forma negativa para uma forma positiva. É como você entra num quarto escuro com uma luz, a luz vai predominar. Assim nós devemos fazer com as nossas más inclinações, trazermos elas para o consciente e dominar essas más inclinações, ou seja, tratá-las para a posição positiva, para que nós consigamos nos tornar melhores, eliminando a cada vez, dominando a cada vez que a gente descobrir uma má tendência nossa, tirar desse aspecto negativo e trazer para o aspecto positivo, porque é uma energia, isso foi uma energia que se formou, e essa energia, ela precisa, se ela está na forma negativa, ela precisa ser diluída. E o momento que ela é diluída, você passa ela para a forma positiva. Assim você está trazendo o conteúdo divino que todos nós somos possuidores. Existe na filosofia hindu de que o sujeito, a criatura, que não ajuda
a tocar a roda da vida, ou seja, que faz a sua parte, que faz o seu dever perante a comunidade, perante a sua existência, eles taxam esta criatura de parasita. Vejam bem, o termo é um pouco forte, mas se eu não fizer a minha parte como ser humano, dentro desse processo existencial, dentro daquele projeto reencarnatório do qual nós falávamos no início, alguém vai ter que fazer esta função por mim. Porque todos nós temos uma obrigação dentro da sociedade, dentro da família, dentro da cidade no qual nós moramos. Vejam bem a profundidade dessa questão de você fazer este esforço contínuo, como a benfeitora nos traz no livro, porque se você não realizar, alguém vai fazer. Então, trazendo isso para o ambiente doméstico, por exemplo, onde existe uma família composta por 4 ou 5 ou 6 pessoas, e cada um tem uma tarefa pré-definida, vamos supor assim. Se das pessoas, um dos componentes familiares não realiza a tarefa, alguém vai ter que realizar. Assim, é a mesma compreensão de um espaço maior, de uma comunidade, do seu trabalho. As pessoas aquelas, por exemplo, que hoje se usa muito o termo proativo, né? A gente veja as empresas, principalmente, trazendo essa questão da proatividade. Hoje você não está numa função específica, ou seja, você é um gerente, você vai fazer só as coisas do gerente. Não. Hoje você tem a compreensão mais, se procura pessoas já nas entrevistas, já no currículo, onde manda, pessoas com proatividade, ou seja, você vai fazer a sua função e mais as funções pelo conjunto. Você vê muito na parte dos concursos públicos, por exemplo, eu já escutei bastante quando estava em atividade, de pessoas falar assim, não, eu não faço tal coisa, eu fiz concurso para fazer só isso. Então não são, esse tipo de comportamento hoje não se aceita mais. Você tem que ser uma pessoa proativa, você tem que ajudar, você tem que se oferecer para trabalhar, para ajudar o próximo. Então essa questão da filosofia hindu é muito interessante, porque você precisa fazer essa roda da vida girar. Então, trazendo também uma compreensão dessa questão da necessidade de fazer o esforço, de cada um fazer o seu esforço, uma fala do Cláudio Sinotti, que é terapeuta, que trabalha junto à Mansão do Caminho, com o Divaldo Franco. Ele e a sua esposa Iris Sinotti, é um casal de terapeuta. E ele trouxe um dia desses, numa reflexão, e eu achei bem interessante para trazermos para hoje, que nós estamos na fase de começar a recolher as procurações que a gente espalhou por aí, né? Ou seja, a gente deu procurações para tantas coisas, para as pessoas fazerem as coisas por nós. Então chegou o momento do amadurecimento espiritual, que nós precisamos começar a recolher essas procurações, nós precisamos nós fazermos as nossas tarefas que nos cabem, né? Não deixar para os outros fazer aquilo que nos cabe. Precisamos nós realizar esse esforço e superar as nossas deficiências, superar as nossas dificuldades, para que nós tenhamos o mérito da ação, para que o mérito da ação seja nossa, não seja de outra pessoa. E a gente vê muito essa questão de passar a procuração para as outras pessoas realizarem as nossas tarefas, no meio religioso.
Você diz, eu vou à casa espírita, daí um amigo, vizinho, vai lá, reza para mim um pouco, né? Faz umas orações para mim um pouco. Só que aquela pessoa não faz a sua parte. Até a gente faz, né, a prece, a oração, coloca as pessoas na irradiação, mas só que a pessoa não está fazendo a parte dela. Então de nada adianta. Então se vê muito isso no meio religioso, em outras instituições religiosas também, em que as pessoas passam as procurações para os outros, fazer as preces, fazer as orações, fazer as meditações, realizar esse esforço que cabe a cada um. Mas, claro que não deixa de, sabemos nós que as preces, as orações não deixam de chegar ao seu destino. Mas é necessário que as pessoas façam o esforço, cada um esse esforço pessoal, que a paz e a harmonia é cada um que conquista. Eu não posso conquistar a paz, a harmonia, o equilíbrio para uma outra pessoa. Isso depende de cada um de nós e depende do esforço que cada um faz para alcançar este equilíbrio. E nós vamos ver muito este esforço próprio de cada criatura nas passagens de Jesus, nas parábolas de Jesus, que tem um ensinamento atemporal, que podemos fazer uma contextualização atual de suas palavras. Tantas passagens que dá para enumerar, mas devido ao pouco tempo, vamos falar apenas de duas, mas que têm um significado muito profundo, que é a parábola do cego de Jericó, Bartimeu, né? Timeu era o nome dele, em que ele empreende um esforço interno e externo também para que seja feita a cura da sua cegueira. Porque ele diz assim, Jesus, filho de Davi, né? Chama por duas vezes Jesus. Na primeira, os discípulos e os outros não deixavam ele se aproximar, mas na segunda ele grita, Jesus, filho de Davi. Aí Jesus volta, sentiu esta energia do movimento interno do Timeu, para que essa vontade, esse esforço de ser curado. Mesmo porque a gente sabe que Jesus, aonde passava, ele fazia a movimentação psíquica, energética de todo o ambiente. Então aqueles que realmente tinham vontade e que empreendiam um esforço para ser curado, realmente alcançavam a cura. Então Jesus também com aquelas duas perguntas, que queres que eu te faça? Fazia já o doente, fazia já a pessoa necessitada fazer um movimento interno do desejo, do esforço. E a segunda pergunta que ele fazia é, tu tens confiança, tu acreditas mesmo que eu possa te curar? E a pessoa dizia, sim, eu acredito. Aí existia toda uma movimentação psíquica ao redor dos fatos. E a pessoa era curada. Então veja bem, muitos também que tiveram a proximidade com Jesus não conseguiram a cura definitiva, ou efetivamente ficaram curados. Por quê? Porque logo depois voltaram a realizar ou a viver do mesmo modo como viviam. Porque o momento em que você empreende um esforço, uma vontade para sair, para deixar aquele paradigma, aquele modelo antigo, você não pode mais voltar para ele. Você precisa buscar outros caminhos. Você precisa buscar os caminhos que Jesus trouxe, da sua psicologia, do seu método, da sua boa nova. Também temos a parábola da vinha, né, que nos traz um ensinamento muito profundo, que
nos remete, e contextualizando também com o momento atual, veja bem que todos foram convidados para trabalhar na vinha do Senhor. Seja os primeiros convidados pela manhã, ao meio-dia, e depois os outros convidados na última hora. Então, e todos receberam o mesmo valor. E trazendo para o momento atual deste benefício do Criador, que não deixa nenhum de nós, não deixa nenhum dos seus filhos sem a recompensa necessária, devida para o esforço realizado. Porque também aqueles trabalhadores da última hora fizeram o esforço, empreenderam o esforço para ir trabalhar. E assim somos nós neste momento em que o Cristo nos convida a trabalhar nesta última hora. E nós, empreendendo este esforço, seremos recompensados de acordo com aquilo que nós realizamos e com o esforço, naturalmente, em que cada um vai realizar para participar deste trabalho na vinha do Senhor. Então vejam bem que a misericórdia do Pai, né, o amor do Cristo, beneficia a todos indistintamente, trazendo a recompensa, trazendo a compensação daquele esforço que cada um de nós vai empreender para o autoconhecimento, para nos tornarmos melhores, para vencermos ou dominarmos as nossas más inclinações, como nos trouxe Kardec no capítulo Sede Perfeitos, os Bons Espíritas, e também na transformação moral, ou seja, sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. Esse é o objetivo existencial de cada um. Empreender o esforço, empreender a energia dinâmica a cada dia para vencer as dificuldades de cada dia e fazermos a nossa parte que nos cabe como seres humanos, como criaturas humanas que estamos nesse planeta Terra de provas e expiações, nesse estágio, nessa existência. E como dizia o escritor Brian Weiss, psicólogo, que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Ao contrário, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, meus amigos, ficamos com essas reflexões nesta tarde de hoje. O nosso muito obrigado. Que todos fiquem em paz, na paz do Cristo, na sua harmonia, na sua energia amorosa que nos envolve. Muito obrigado a todos. Vamos agora, nós irmãos, para o nosso passe habitual. Vamos então, todos irmãos, neste momento, fechar os nossos olhos, serenar as nossas emoções e deixar que as energias amorosas do Cristo nos envolvam, que os eflúvios amorosos de nossa Mãe Maria também nos envolvam, trazendo a tranquilidade necessária para o nosso ser, trazendo o bom ânimo para os nossos dias, fortalecendo-nos para as nossas lutas diárias, fortalecendo os nossos familiares, fortalecendo o convívio fraterno, amoroso, entre todos aqueles irmãos
da humanidade inteira. Que possamos todos nós, após recebermos estas energias amorosas, estas energias benfazejas e equilibrantes, que também nós possamos fazer o esforço de trazer na nossa tela mental, de trazer nas nossas preces e orações a todos aqueles irmãos que necessitam, que se encontram aflitos, que necessitam do consolo, da mão amiga, do abraço fraterno. Todos aqueles irmãos que passam por dificuldades, nesses momentos de distanciamento social, que todos possam buscar a paz, a harmonia, o equilíbrio necessário, buscar através do nosso Pai Criador, de uma prece para trazê-lo até perto de nós, as suas energias amorosas, as energias do Cristo, de amor, de luz, de paz, as energias dos espíritos amigos, nos envolvendo em todos os momentos das nossas vidas. Que muita paz, muito equilíbrio, muita força, muita coragem envolva a todos nós e a humanidade inteira. Que assim seja.